Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso Resolvendo e Aprendendo sobre equipamentos mecânicos para o cargo de técnico de manutenção mecânica. Eu separei para vocês 10 questões da banca Cisgran Rio para a gente dar uma olhada aqui como que essa banca vem cobrando sobre esse assunto, tá? Antes de começarmos o nosso vídeo, claro, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, curte e também compartilhe aí com todos os seus amigos que também estão se preparando para esse cargo, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. A primeira questão é da Transpetro de 2018 para o cargo de técnico de operação. A banca era Cisgran Rio. Considerando-se uma classificação pela forma como a energia é cedida ao fluido, que bomba é considerada como volumétrica ou deslocamento positivo? Quando a gente trata de bombas hidráulicas, nós temos basicamente duas principais classificações, que são as bombas de deslocamento positivo e as bombas dinâmicas, que são as bombas de deslocamento não positivo. Qual que é a diferença entre elas? A principal diferença é que as bombas de deslocamento positivo vão apresentar um deslocamento fixo por rotação. Então, a cada rotação, eu tenho uma quantidade de volume que vai ser deslocado. Por outro lado, as bombas dinâmicas, elas possuem um rotor. E o que esse rotor vai fazer? Por meio de rotação, ele vai imprimir à partícula fluida uma velocidade, né, relativa em relação ao rotor. Ela vai ser acelerada para a periferia da carcaça da minha bomba. E o que vai acontecer? Eu vou passar ali por meio de uma voluta ou difusor, depende da bomba. Eu vou, por meio do aumento da área da seção transversal de escoamento, eu faço o quê? Eu aumento a área, eu reduzo a velocidade e aumento a pressão. E assim eu consigo vencer maiores velocidades. Quando que eu uso bombas de deslocamento positivo? Quando eu desejo grandes pressões e baixas vazões, como por exemplo em circuitos hidráulicos. Já as bombas dinâmicas são mais utilizadas em grandes vazões e baixas pressões, tá? E como que a bomba de deslocamento positivo funciona? Ela vai ter ali uma vedação mecânica para separar a entrada da saída. Na bomba dinâmica não. Bomba centrífuga, axial. Vou ter ali uma mistura, né? Porque eu tenho que jogar esse fluido lá para minha voluta, lá para a saída da minha bomba. Já a bomba de deslocamento positivo não. Eu não posso, né, ter esse contato entre o fluido que está entrando na bomba e o fluido que está saindo, porque o que está saindo vai ter pressão mais elevada. Tá certo? As bombas de deslocamento positivo podem ser do tipo rotativas ou do tipo alternativas, enquanto as bombas cinéticas, elas podem ser do tipo centrífugas ou axiais. Temos também algum tipo de bomba especial aqui, mas não é o caso, né? Os cadeiros hidráulicos, bombas magnéticas, não é o caso na maioria das questões, tá? Dessa forma, a gente só precisa procurar aqui um tipo de bomba que seja do tipo de deslocamento positivo. Bomba centrífuga não, bomba de fluxo misto não, periférica e de fluxo axial também não. Nos resta aqui a bomba alternativa de diafragma. Portanto, letra B é a resposta dessa questão. Questão número 2 é da Petrobras de 2014 para o cargo de técnico de manutenção mecânica, Banca Cisgran Rio. Um conjunto habitacional de 350 casas possui um consumo médio diário de 100 litros de água por casa. Qual a ordem de grandeza do volume de água em metros cúbicos que deve ser bombeado para o conjunto de modo a abastecer o total de casas por um dia? Ou seja, qual vai ser ali a grandeza de litros por dia? É isso que ele quer saber. Então, se nós temos 350 casas vezes 100 litros por casa por dia, eu vou precisar de 35.000 litros por dia. Só que repare, ele quer saber em metros cúbicos. Como que é a conversão de litros para metros cúbicos? 1 litro, eu sei que é equivalente a 1
decímetro cúbico, que é equivalente a 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Então vamos fazer essa conversão. Vou chamar de vazão. A vazão necessária vai ser de 35.000 litros por dia. Agora eu vou transformar essa unidade de litros para metros cúbicos. Eu sei que 1 metro cúbico tem 10 ao cubo litros, tá? Que é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, eu vou estar dividindo por 1.000 isso aqui. Vai ser igual a 35, não é isso? Metros cúbicos por dia. Como que eu posso escrever isso também? 3,5 vezes 10, vou colocar elevado a 1 para ficar representativo, metros cúbicos por dia. É a vazão necessária aí para abastecer todas as casas. Qual que é a resposta? Letra A. A ordem de grandeza aqui, 10 elevado a 1, tá bom? Questão número 3 é da Petrobras de 2014 para o cargo de técnico de operação, Banca Cisgran-Rio. Associações de bombas são comuns na indústria para atender à demanda de energia mecânica do sistema, em função das bombas disponíveis ou mesmo em projetos por razões econômicas. Considerando bombas idênticas posicionadas a uma mesma distância do reservatório, pode-se dizer que a associação em... Então vamos lá. O que as alternativas estão dizendo aqui, né? Associação em série visa garantir maior vazão. Paralelo garantir maior vazão. Paralelo garantir maior pressão. Então, a primeira coisa, vamos analisar essa primeira parte aqui das alternativas. Quando eu tenho aqui uma associação em série, vamos relembrar isso. Eu tenho aqui duas bombas em série. Tem uma bomba que vai me fornecer uma vazão Q1, altura manométrica H1, e a outra bomba Q2, H2, tá? Bomba 1, bomba 2. E aqui eu tenho a vazão do conjunto e a altura manométrica do conjunto. Quando eu tenho bombas em paralelo, repare, a vazão que passa por essa bomba, pela continuidade, tem que ser a mesma vazão que passa aqui. E é a mesma que sai, ou seja, a vazão ela se mantém constante. Por outro lado, a minha altura manométrica vai ser a soma das alturas fornecidas pelas bombas, tá? Quando eu tiver a associação em paralelo, o que eu vou ter? Eu vou ter uma bomba aqui e outra bomba aqui. Vamos chamar de 1 e 2 também. Repare o seguinte, a bomba 1 vai fornecer a vazão Q1 e a bomba 2 vai fornecer a vazão Q2. Então, a minha vazão do conjunto vai ser a soma das vazões Q1 mais Q2. E as alturas manométricas, elas serão as mesmas, tá? As bombas são iguais, né? Ele disse aqui, ó, bombas idênticas. Se elas não forem idênticas, o problema fica um pouquinho mais complexo. Ou seja, se nós queremos aqui garantir maior vazão, o que eu preciso? De associação em paralelo. Então, a gente já pode eliminar a letra A. E a letra B também. Letra C, garantir maior vazão em paralelo. Ok, então por enquanto está certo. Letra E, maior pressão, está errado, tá? Então, nos restaram aqui as alternativas C e D. Qual que é a diferença entre as alternativas? Garantir maior vazão do que além de reduzir a possibilidade de cavitação se comparado à operação com uma bomba, ou a possibilidade de cavitação será aumentada. Então, eu quero saber o seguinte, colocando duas bombas em paralelo, a chance de cavitação aumenta ou diminui? Como que a gente estima a cavitação? Tem esse número aqui chamado de NPSH disponível, que vocês já sabem. Que esse NPSH disponível nos diz? Que se eu somar toda a energia cedida ao fluido, ou seja, a energia que o fluido tem na entrada da bomba, que é
a pressão na entrada da bomba dividido pela massa específica do fluido, mais a energia cinética do fluido, e subtrair da minha pressão de vapor, eu vou calcular o NPSH disponível. Ele também pode ser escrito de outra forma. Aqui eu vou ter a pressão atmosférica, menos a altura de aspiração, menos a perda de carga, ali na coluna de aspiração, menos a pressão de vapor. Ok, o que eu estou querendo saber? Quando eu coloco as bombas em paralelo, o que eu faço, né? Antes eu teria que ter aqui uma vazão Q, né? Só que agora eu posso dividir essa vazão em duas. Então, se antes eu tinha uma bomba parruda para me fornecer Q, agora eu posso ter duas bombas com menos vazão em cada. E se eu tiver menos vazão, o que eu tenho? Eu tenho uma menor velocidade. Então, a velocidade de entrada na bomba vai ser menor. Tá? O que eu sei? Quando eu reduzo a vazão, eu aumento a possibilidade de cavitação. Outra forma da gente observar isso aqui é da seguinte forma. Como que eu calculo esse JA aqui? Vai ter ali o fator de atrito, estou falando da perda de carga devido à rugosidade da tubulação. Vezes o comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro, velocidade com aumento ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Se eu aumentar a minha velocidade, o que eu estou aumentando também? A perda de carga. Então essa subtração aqui, né, vai ser maior. Tá? Isso se a gente estiver falando de perda de carga. E agora, analisando o problema de tal forma que eu reduza o meu V0, porque como eu disse antes, se essa bomba aqui estava fornecendo uma velocidade, né, isoladamente, ela forneceria uma velocidade Vzão, agora ela está fornecendo V0 sobre 2, entendeu? Eu dividi pela metade a velocidade que vai passar em cada bomba. Então, o meu NPSH disponível para cada bomba vai diminuir, tá certo? Então, diminuindo o NPSH, a chance de ocorrer cavitação é maior. Concorda comigo? Por quê? Porque para que não ocorra cavitação, vamos lembrar, meu NPSH disponível do sistema tem que ser maior do que o NPSH requerido pela bomba. Tá bom? Então, sucessão em paralelo garante maior vazão, além de reduzir a possibilidade, não, ele aumenta a possibilidade. Então, nossa resposta aqui é a letra D. Questão número 4 da Petrobras de 2018 para o cargo de engenheiro de processamento, Banca Cis-Gran-Rio. A cavitação é um fenômeno que pode ocorrer nas bombas toda vez que a pressão estática local for inferior à pressão de vapor do líquido. Este processo também pode causar danos ou desgaste devido à implosão das bolhas de vapor formadas. Assim, é evidente que o fenômeno de cavitação deve ser evitado na operação de bombas. Relativas à cavitação em bombas, observe as afirmações a seguir. Vamos lá, como que a gente modela a cavitação? Já vimos essa equação aqui. NPSH disponível é igual a P0 sobre gama mais V0 ao quadrado sobre 2G menos a pressão de vapor. Ou pressão atmosférica menos altura de aspiração menos JA, são as perdas de carga, menos a pressão de vapor. Como que a gente modela a perda de carga? Fator de atrito L sobre D, V ao quadrado sobre 2G.
Ou seja, quanto maior a velocidade de escoamento, menor vai ser o meu NPSH disponível, porque minha perda de carga aumenta. Tá bom? Vamos escrever isso aqui. Maior vazão, menor NPSH disponível. Isso quando eu tenho perda de carga, né? Por quê? Minha pressão atmosférica é constante. Se eu não mexer na altura de respiração, IHV, ou seja, a pressão de vapor do fluido ali, se mantiver constante, eu não alterar a temperatura do escoamento. Então vamos lá. Primeira afirmação: quanto maior a altura manométrica de sucção, maior é o valor do NPSH requerido. Olha isso. Não, o NPSH requerido ele é dado pela empresa, pela fabricante. Ou seja, eu tenho um catálogo que vai me dizer qual vai ser o NPSH requerido, a depender ali das condições de funcionamento da bomba. Então, está errado. 2, o NPSH disponível aumenta quando a vazão aumenta. Não, quando a vazão é maior, o NPSH disponível será menor. Segunda afirmativa está errado. Terceira, visando a evitar a cavitação, deve-se manter o valor de NPSH disponível maior que o valor de NPSH requerido. Exatamente, esse aqui é o pré-requisito para que não ocorra cavitação. Então está correto o que se afirma apenas aqui na afirmativa de número 3, portanto a letra B é a resposta. Vamos lá, questão número 5 da Petrobras de 2014 para o cargo de técnico de manutenção mecânica, Banca CES Gran Rio. Uma planta industrial possui uma rede de distribuição de água quente que atende a diversos pontos de uma linha de produção. A rede contém um trecho de um tubo de seção transversal constante. Olha, seção transversal constante, para o qual deseja estimar a perda de carga entre as seções 1 e 2, conforme mostrado na figura ao lado. Para isso foram utilizados 3 instrumentos de medição, I1, I2 e I3, os quais devem medir respectivamente as grandezas. Como que a gente faz para estimar a perda de carga por meio ali de equipamentos de instrumentação? Se a gente escrever a conservação da energia, P1 sobre o peso específico, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1, que é a cota, tem que ser igual a P2 sobre gama, mais B2 ao quadrado sobre 2G, mais Z2, mais as perdas de carga, eu vou chamar de J aqui, como a gente gosta de chamar para esse tipo de problema. Repare, ele disse que a seção transversal é constante, então a velocidade é constante. E claramente a gente pode olhar aqui que não há elevação, então Z1 é igual a Z2. A gente pode também simplificar. A perda de carga vai ser igual a P1 menos P2 sobre gama. Olha que interessante. Para eu estimar a perda de carga, eu preciso apenas das pressões em 1, em 2, em 3, que é na seção 2, né? E por que eu tenho um outro equipamento de instrumentação aqui? Bom, talvez eu queira caracterizar melhor o meu escoamento. Então, o que a gente sabe, né? Aquela perda de carga que a gente já viu, que são as perdas maiores devido à rugosidade. LD V ao quadrado sobre 2G. Talvez eu queira estimar a velocidade aqui. Porque estimando a velocidade, o restante aqui eu conheço, com exceção do fator de atrito. E aí, calculando a perda de carga dessa forma, eu consigo estimar o fator de atrito, né? Que vai ser JD sobre L 2G sobre V ao quadrado. Né? Só passar isso aqui subtraindo. E eu consigo estimar o fator de atrito. Por isso que tem aqui, né, um equipamento de medição de velocidade. Então nós teremos aqui pressão, que é o mais importante, que o exercício perguntou,
E aí, esse instrumento medidor de vazão aqui é opcional, tá? Então, nossa resposta é a letra A. Questão número 6 é da Petrobras de 2017 para o cargo de técnico de manutenção mecânica, Banco Assis Gran Rio. Em relação ao critério isento de vibrações como fator de seleção de um compressor, não apresenta bom desempenho nesse quesito o compressor. Pessoal, sempre que a gente estiver falando de uma máquina térmica que utiliza movimento alternativo, esse movimento alternativo, ele geralmente causa preocupação quando eu estou fazendo um projeto. Por quê? O movimento alternativo, ele não tem o movimento suave que uma máquina rotativa apresenta. A máquina rotativa, ela tem ali o seu movimento basicamente constante, né? Não há grandes variações ali, devido à natureza do rotor, à natureza do compressor ali, de como ele funciona, tá? Então, por exemplo, se eu tiver ali um compressor de deslocamento positivo alternativo, pode ser que na hora que eu faça ali, tanto na hora de pegar o ar, quanto na hora de jogar esse ar lá para o meu circuito, isso aí eu vou ter uma certa descontinuidade no meu processo ali de compressão. E o que isso pode gerar? Isso pode gerar vibrações, isso pode gerar choques mecânicos, tudo isso pode fazer com que as vibrações desse meu compressor sejam maiores quando eu comparo com um movimento mais suave ali fornecido por um compressor, né, rotativo ali, que tem um movimento contínuo, como é o caso desses apresentados, né, dinâmico axial, centrífugo, ou esse aqui, ó, que mesmo sendo deslocamento positivo, é rotativo, dessa forma aí, ele vai manter o quê? Como, por exemplo, um compressor de parafuso, ele vai manter ali uma constância, né, uma suavidade no movimento. Já o compressor alternativo não. Ele vai ter essa descontinuidade no movimento que pode causar, né, que vai causar maiores vibrações no seu funcionamento, tá? Então, nossa resposta aqui é a letra D. Questão número 7 é da Transpetro de 2011 para o cargo de técnico de manutenção mecânica, Banco Assis Gran Rio. Um compressor fornece uma pressão de descarga absoluta de 31,7 psi e uma temperatura de descarga de 268,5 graus Fahrenheit. Caso o ar na entrada do compressor esteja a 27,3 graus Celsius e a 101,33 kPa, a pressão de descarga e o acréscimo de temperatura devido à compressão em unidades do SI serão, respectivamente, vamos lá, eu tenho a minha pressão de entrada e a pressão de saída, né? Ou seja, a pressão de entrada e a pressão de descarga. Repare que ele deu aqui em PSI, a gente tem que converter PSI para quilopascal, que são as respostas aqui, as possíveis respostas. Vamos lá, 1 PSI é aproximadamente 1 sobre 145 megapascal, ou, se ficar melhor para enxergar, 1 megapascal, que é igual a 10 ao cubo quilopascal, é igual a 145 PSI. Então a gente faz uma regrinha de 3 simples aqui. Se 10 ao cubo, ou seja, 1000 quilopascal, vale 145 PSI, qual é a pressão que equivale a 31,70 PSI? E aí a regrinha de 3 simples, pessoal. Eu vou ter que 145 P vai ser igual a 31,7 vezes 1000. Fazendo essa continha simples aqui, a pressão vai ser de 218,62 kPa. Tá bom? Pessoal, essa conversão aqui é importante vocês saberem, tá? Principalmente para o cargo aí de técnico de manutenção mecânica, é importante saber
essa conversão de kilopascal, megapascal para PSI. Repare que o resultado aqui não deu exato, claro, porque tem algumas casas aqui, né? Tem algumas casas decimais, depois desse 145 mais, para decorar, para chegar numa estimativa, isso aqui está excelente. Tá? Então temos aqui 218,62. Ah, professor, eu esqueci como converte ali PSI para quilopascal na hora da prova. O que você poderia ter feito? Eu estou admitindo pressão a 101,33. Estou passando por um compressor. O objetivo do compressor é o quê? Aumentar a pressão. A letra A está diminuindo a pressão. Letra B e a C quase não estão mudando a pressão. Então só nisso aí você já, né, eliminaria aí as letras A, B e C, tá bom? Então você tem que ser esperto ali na hora de resolver as questões. E aí, eu quero saber a temperatura na saída. Como que a gente converte graus Celsius em Fahrenheit? Graus Celsius dividido por 5 é igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, a temperatura, eu quero saber a de descarga, tá? A temperatura em graus Celsius vai ser igual a 268,5 menos 32, tá? Vezes 5 sobre 9. Minha temperatura em graus Celsius vai ser de 131,39. Mas repare, essa aqui é a temperatura de descarga. O exercício perguntou qual é o acréscimo de temperatura. Então, qual que é o ΔT? ΔT vai ser 131,39 menos 27,3. Isso vai ser igual a 104,1 graus Celsius. Perfeito? Então, a nossa resposta aqui, né? Cuidado para não sair marcando essa aqui, tá? Nossa resposta é a letra D. Questão número 8 da Petrobras de 2014 para o cargo de técnico de manutenção mecânica, Banca Cis-Gran-Rio. A combustão, cuja energia despendida na reação é dissipada no meio ambiente, sem criar um aumento de temperatura na área atingida, é denominada... Vamos lá, pessoal. O que é uma combustão? Combustão nada mais é do que um processo de oxidação que ocorre rapidamente. Nada mais é do que isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Qual que é a equação da combustão do metano, por exemplo? Eu tenho ali a fórmula do metano, mais oxigênio, vai me fornecer CO2, mais H2O, mais a liberação de calor. Tá bom? Essa é uma equação básica aqui da combustão. Tem que fazer aqui o equilíbrio, né? Se eu tenho 4 moléculas de hidrogênio aqui, eu tenho que ter 4 aqui. Agora eu tenho 2 mais 2, 4 de oxigênio, eu tenho que ter 2 aqui para balancear. Tá? Então essa é basicamente uma equação aí de combustão. Repare, quando que eu vou ter uma combustão cuja energia despendida na reação é dissipada no meio ambiente sem criar um aumento de temperatura na área atingida? Pessoal, explosão, eu vou aumentar a temperatura. Deflagração também. Combustão simples, é uma combustão, esse nome técnico aqui não existe, mas imagina que seja uma combustão normal. Qualquer combustão ali que eu tiver em um motor de combustão interna, por exemplo, talvez ele quis dizer isso, eu vou ter aumento de temperatura. Detonação, então, nem se fale. Então eu estou falando aqui da oxidação lenta, né? A oxidação que ocorre ali nos processos de corrosão. Aquilo é uma combustão, vamos dizer assim, porque eu tenho uma oxidação muito lenta do meu material reagindo com oxigênio, tá bom? Então os processos de oxidação podem ser considerados aí uma combustão lenta, tá certo? Letra C é a resposta da questão de número 8. Questão número 9 da Transpetro de 2023 para o cargo de técnico de manutenção mecânica, Banca Cis-Gran-Rio. De acordo com o modo de queima do combustível, os motores de combustão interna são classificados em dois tipos: motores de ignição por centelha, nos quais a queima é iniciada por uma centelha da vela de ignição, e motores com ignição por compressão, nas quais a queima ocorre de forma espontânea, a altas pressão e temperatura.
Esses dois tipos de motores de combustão interna, por centelha e por compressão, são também denominados respectivamente como, você sabe aí que a gente está falando do ciclo Otto e do ciclo diesel, tá? O ciclo Otto é aquele ciclo que vai utilizar ali uma vela para ocorrer a ignição. Já o ciclo diesel não. A ignição vai ser espontânea, né? Vamos lá, o que é esse ciclo Wankel que ele traz aqui, né? Acho que vamos aproveitar a oportunidade para explicar. É um ciclo rotativo, né? Ele não tem movimento alternativo de pistão, então ele elimina todos aqueles problemas que a gente acabou de ver ali, com o movimento alternativo, geração de vibrações, perda de eficiência, tudo isso, né? Então é mais ou menos assim que ele funciona. Em uma rotação, ele é um ciclo termodinâmico, tá? Diferente ali do ciclo Otto diesel, que precisam ali de 4 rotações. Então nós temos aqui como resposta letra A, motores de ciclo Otto e de ciclo diesel. Lembrando aqui que motores H e GNV também podem representar aí o nosso ciclo Otto. Só mudei o combustível, mas também são ciclo Otto. Tá bom? Então nossa resposta é letra A. Questão de número 10, a Transpetro de 2012, para o cargo de técnico de manutenção de instrumentação, Banco Assis Gran Rio. Um reservatório de grandes dimensões é utilizado para mover uma turbina com rendimento de 70%. Se o fluido utilizado é a água, que escoa sob uma vazão de 5 litros por segundo, e a altura manométrica da turbina é igual a 10 metros, então o valor da potência da turbina em quilowatts é... Ele deu alguns dados aqui, inclusive a área da tubulação, e perguntou qual que é o valor da potência da turbina. Pessoal, tanto para bomba quanto para turbina, para compressor, como que nós calculamos aqui a potência? É a pressão vezes a vazão. Como nós estamos tratando aqui de turbina, nós vamos multiplicar pela eficiência, porque a eficiência vai diminuir a potência produzida pela turbina. Se fosse um compressor ou bomba, nós iríamos dividir pela eficiência, porque essa é a energia requerida pelo compressor ou pela bomba para funcionar. Então, qual que é a potência gerada pela nossa turbina? A pressão vai ser ρ vezes G, que é o peso específico, vezes a altura manométrica, altura de queda, multiplicado pela vazão, vezes a eficiência. E agora é só eu jogar essas informações aqui. Peso específico, 10.000 newtons por metro cúbico, já está na unidade certa. Vou tirar esse pontinho para não confundir. H, que é a altura manométrica, 10 metros, vezes a vazão, 5 litros por segundo. A gente já viu como converte de litros para metro cúbico, né? Eu multiplico aqui por 10 a menos 3. Vezes a eficiência de 70%, 0,7. Pessoal, multiplicando isso tudo aí, eu vou ter uma potência de 350 watts no SI, que vale 0,35 kW. Portanto, nossa resposta é a letra B. Obrigado por terem assistido e até a próxima.